Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje temos a alegria de receber a jornalista Renata Miele, que é coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI-BR. Pesquisadora pelo Programa de Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Renata é uma referência no debate sobre as questões mais prementes da comunicação e tecnologias emergentes ligadas a ela, inclusive a pauta da nossa entrevista de hoje, que é a inteligência artificial. Nessa conversa, ela aborda o que exatamente é essa tecnologia, com esse nome atrativo que remete à ficção científica, o seu estado da arte e possíveis impactos positivos e negativos, assim como a necessidade de regulação da IA. Renata, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar conosco hoje para tratar desse tema que está na boca de todo mundo, há muita confusão a respeito e é importante que a sociedade em geral compreenda para utilizar, para tomar decisões a respeito. Obrigada, Rita. É sempre um prazer estar aqui nesse programa de entrevistas do Sindicato dos Engenheiros aqui de São Paulo, que é uma entidade sindical referência, né, para temas de tecnologia, temas que eu diria de fronteira, né, do debate na sociedade. Eu acompanho há muitos anos o trabalho do sindicato e sempre fico muito feliz com a importância que o sindicato dá para esses assuntos que realmente remetem às distopias da ficção científica cada dia mais, né? Certo, Renata. E você sempre uma importante colaboradora do Sindicato dos Engenheiros para o debate desses temas. O que exatamente é isso que se convencionou chamar de inteligência artificial e que remete todo mundo para a ficção científica? A gente está esperando uma inteligência artificial desde o Hall lá do 2001, Odisseia no Espaço. O que é exatamente essa tecnologia dentro daquilo que a gente tem disponível hoje, de fato, no mundo e no Brasil, ferramentas disponíveis no Brasil? Espero que a gente não encontre uma inteligência artificial igual o Hall na nossa frente. Mas, de fato, essa discussão sobre o que é inteligência artificial, ela é muito importante. Porque, primeiro que esse tema, ele vem sendo trabalhado, o termo, né, desde a década de 50, há muitos anos, né, por matemáticos, cientistas da computação, que desde então trabalham a ideia de que ferramentas computacionais associadas a modelos matemáticos poderiam desenvolver uma tecnologia que pudesse mimetizar, né, a forma de pensar e raciocinar dos seres humanos. Por isso que se cunhou o termo inteligência artificial. Só que desde então, ao longo, né, do desenvolvimento e da evolução das ciências, né, e da tecnologia, aquela ideia de inteligência artificial não conseguia ser efetivamente implantada. Então, esse termo acabou sendo abandonado de uma certa forma, pelo menos da maneira popular, como nós vemos hoje, e o que nós vimos a partir da internet e desse modelo de negócios que o desenvolvimento da internet permitiu, que é baseado na coleta de dados, né? Então, tudo que nós fazemos na internet recolhe, né? Minera dados dos mais variados tipos, né? Associado ao desenvolvimento do poder computacional, de chips de última geração, com grande poder de processamento de dados, essas duas coisas juntas gerou uma nova oportunidade para esta área do conhecimento chamada de inteligência artificial, que também é uma área do conhecimento, além de ser uma tecnologia. E isso se popularizou com o advento, diria, do ChatGPT, que foi lançado para que as pessoas pudessem usar uma versão gratuita, né? E começaram a ter essa relação com o que
se convencionou chamar também de uma inteligência artificial através dessa ferramenta, e hoje nós temos várias. O que é isso? Primeiro, é preciso dizer que não existe apenas um tipo de inteligência artificial. Existem muitas ferramentas, né? Existe a inteligência artificial que é baseada em modelos de árvore, existe a inteligência artificial generativa, existe a inteligência artificial clássica, existem muitos modelos distintos de inteligência artificial. Essa que a gente está acostumado a interagir enquanto usuário, a Meta AI, o ChatGPT, o Gemini, elas são inteligências artificiais baseadas no que a gente chama de processamento de dados em larga escala, que tem o objetivo de, a partir de processos estatísticos, oferecer um resultado para o seu usuário. Então, ela nada mais é do que uma ferramenta de predição estatística. Então, nesse sentido, não há uma inteligência conforme a gente vê a inteligência humana, né? Mas ela tem uma capacidade e aprendizado a partir dos dados que ela recebe, de ir cada vez mais gerando resultados com mais acurácia, assertividade, né, com menos erro, mais elaborados, à medida que ela recebe mais dados, aprende com esses dados e gera respostas cada vez mais melhores, digamos assim, né, mais acuradas a partir do seu funcionamento. E quanto mais dados, mais acurácia, mais oportunidade de você ter um conjunto de resultados e que é impossível da mente humana ou do trabalho humano processar de forma rápida como é processado a partir disso. Então, é isso que se convenciona chamar inteligência artificial. Você tem os Large Language Models, que são os LLMs, você tem os baseados em imagem, e você tem um conjunto hoje de aplicações que são customizadas a partir dessa, digamos, ferramenta original, padrão, desenvolvida hoje principalmente por grandes Big Techs. Você mencionou, o ChatGPT foi que popularizou isso, porque lançou uma versão gratuita e todo mundo foi acessar e testar e brincar de ficar conversando com o ChatGPT. Tem essas coisas do dia a dia, os assistentes do Google, da Apple, da Amazon, todas essas grandes Big Techs aí têm essas ferramentas. Agora, no sistema produtivo, na educação, onde que realmente tem aplicação às várias ferramentas de inteligência artificial, com que impacto, com que resultado? Os engenheiros têm duas preocupações, uma se qualificar para utilizar as ferramentas nas suas áreas de atuação e outra não perder espaço para as ferramentas no mercado de trabalho. Como é que está o estado da arte desse aspecto da discussão? Então, Rita, eu diria que nós estamos num momento muito inicial ainda da adoção em larga escala de ferramentas de inteligência artificial nas várias áreas da economia. E no Brasil, isso ainda é mais realidade ainda, né? Mais verdade, porque há uma simetria mundial com relação às capacidades para o uso de inteligência artificial e adoção dessas ferramentas, né? Então, o Brasil precisa ainda de um impulso, né? Não à toa, o governo brasileiro lançou recentemente um plano brasileiro de inteligência artificial para tentar estimular, né, a partir de políticas públicas e de financiamento, a adoção e o uso dessas ferramentas, né, nas várias áreas da economia brasileira. Mas, de fato, você trouxe aqui o que é, digamos assim, as duas pontas dessa reta, né? E como buscar um equilíbrio. Porque isso faz parte da história da humanidade, né, Rita? Todo salto tecnológico, toda nova tecnologia que se introduz na sociedade, ela traz tanto os benefícios quanto riscos associados ao seu uso.
benefícios porque elas podem facilitar imensamente processos produtivos, né? Podem ser utilizados em áreas, por exemplo, de grande risco para a atividade humana, ou em áreas onde o trabalho repetitivo pode ser melhor realizado de maneira até mais segura e eficiente por processos automatizados, mas isso sempre também na história da humanidade veio associado com o problema de como isso impacta na sociedade e particularmente no mercado de trabalho, porque à medida que você introduz uma tecnologia, você pode ter um processo de substituição, né, de força de trabalho por dispositivos automatizados. Então, buscar esse equilíbrio hoje é uma das grandes discussões que estão sendo feitas em âmbito internacional e também no Brasil. A inteligência artificial, ela tem que ser vista, na minha visão, e acho que essa também tem sido a visão do governo brasileiro quando debate esse tema, como uma ferramenta que auxilia e melhora a produtividade e o trabalho do trabalhador, né? Mas é claro que em algum momento, algumas atividades pode haver uma substituição de trabalho. O que nós precisamos olhar é que tipo de trabalho será substituído, como ele será substituído, como esse trabalhador, que será ou não substituído numa tarefa específica, tem outras tarefas mais qualificadas para assumir, né? Porque com o surgimento da tecnologia também surgem novas demandas de trabalho humano que merecem e exigem mais qualificação. Então, hoje também um dos problemas que nós temos, uma das dimensões do Plano Brasileiro de IA, é a qualificação e requalificação do trabalhador para utilizar como a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, né? Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Esse, de fato, é um grande dilema, que na minha perspectiva, nós precisamos olhar com muita cautela, porque da mesma maneira que há previsões e que dizem que você pode ter a eliminação de não sei quantos milhões de postos de trabalho pela introdução da inteligência artificial, você também tem estudos que mostram que a inteligência artificial vai gerar não sei quantos milhões de novos postos de trabalho diferentes, mais qualificados, de mais valor agregado. Então, nós precisamos olhar isso de uma maneira, digamos assim, mais abrangente. E acho que nós precisamos compreender, enquanto sociedade, que tipo de trabalho nós queremos que a inteligência artificial faça e que tipo de trabalho nós não queremos que a inteligência artificial faça. Então, aqueles trabalhos que envolvem criatividade, que envolvem dimensões que são inerentes à natureza humana, ou que envolvem a necessidade de responsabilidade posterior, e na área da engenharia, a gente está falando de uma série de questões sensíveis. Você não pode responsabilizar uma inteligência artificial por um erro de engenharia. Então, essa inteligência artificial ela tem que ser uma ferramenta para contribuir e facilitar e aprimorar o trabalho do engenheiro, que, em última instância, é o responsável, né? Então, eu acho que esse é o debate, não tem uma resposta simples, sabe, Rita? Mas é um debate que nós vamos precisar ir incorporando, olhando a questão de uma maneira mais abrangente. Agora, Renata, para além do mercado de trabalho, da economia, que impactos a inteligência artificial já tem na nossa sociedade e como que isso é positivo, é negativo? O que já se observa em relação a isso? Olha, eu acho que tem muitos impactos positivos, né? E eu acho que à medida que a gente for tendo um uso responsável de ferramentas de inteligência artificial, que seja guiado por parâmetros éticos, por uma boa governança, com uma regulação robusta,
né, baseada em riscos. Então, quando a gente tem um uso responsável dessa tecnologia, ela pode trazer muitos benefícios, porque ela pode, de fato, facilitar processos, né? Tanto no mercado de trabalho, mas em outras áreas, de prestação de serviços públicos, né? De facilitação da relação das várias esferas governamentais com o cidadão. Então, você pode ter serviços públicos mais rápidos, mais qualificados. Você também, aplicações na área da saúde, que podem auxiliar em processos de prevenção, de cuidado, né, de atenção básica, de triagem. Então, você tem hoje aplicações, são inúmeras, e que podem trazer inúmeros benefícios, principalmente para processos de gestão e governança, no ambiente escolar, não para substituir o professor na sala de aula, muito pelo contrário, mas no auxílio da escola à gestão, né? A você compreender, por exemplo, você pode ter inteligências artificiais e mecanismos que, associados ao trabalho pedagógico da escola, podem contribuir para a gente identificar por que determinadas regiões ou escolas você tem, por exemplo, maior evasão escolar, quais são as motivações que geram aquele tipo de evasão escolar, o que fazer, por exemplo, sugestões de soluções para evitar essa evasão escolar. Então, isso pode ser uma aplicação muito positiva. Você, por exemplo, quando você pensa na gestão fundamental de políticas públicas voltadas à segurança alimentar ou a políticas de transferência de renda, né, e emprego, você poder identificar, através de ferramentas de inteligência artificial, processos de distribuição, né, de mercadorias, de alimentos, olhando a realidade produtiva de determinados lugares. Então, você consegue otimizar processos e, com isso, você tem o barateamento, né, de determinados processos que pode fazer com que a gente tenha recursos mais bem aplicados e, uma vez melhor aplicados, você pode ter mais disponibilidade de recursos para outras áreas sensíveis que hoje estão sendo usadas para processos que podem ser barateados pelo uso da IA. Então, são muitas aplicações. Agora, você tem os riscos envolvendo essas aplicações, né? Então, e aí você tem os riscos os mais variados, tanto na adoção dessas áreas, mas você tem hoje, principalmente, riscos relacionados à integridade da informação, à falta de regulação, ao debate público, porque você tem hoje uma enxurrada de deepfakes que são utilizadas, né, e produzidas para influenciar processos democráticos, processos eleitorais, e isso pode trazer riscos imensos. Você tem hoje uma situação onde você, em função da inteligência artificial, você pode perder, se não tiver um processo de governança muito forte, a própria percepção daquilo que é real e daquilo que não é real, né? Daquilo que é produzido artificialmente, né? Então, você imagina uma criança em fase escolar, no ensino fundamental, que se depara com aquela resposta que, se não me engano, foi a IA do Google Gemini, que uma pessoa perguntou para ele: olha, mostre para mim, faça para mim imagens de um soldado nazista. A pessoa fez essa pergunta para o Gemini. E ele ofereceu como resposta, acho que 4 ou 5 imagens. Tinha um soldado nazista negro, tinha um soldado nazista mulher, tinha uma soldada nazista meio indígena, uma coisa que não dava muito para perceber. E se eu tenho uma criança do ensino fundamental que faz essa pergunta, essa criança não tem o background cultural, educacional, histórico, para saber que essa resposta é uma completa inverdade, é uma mentira. Quer dizer, é uma distorção, é um viés, porque jamais poderia haver na história um soldado nazista negro, né?
Então, isso é um exemplo extremo para mostrar que nós precisamos tomar muito cuidado com a relação que a gente tem com esse tipo de ferramenta. Você sabe, Rita, não sei se você sabe, que existem ferramentas de IA para fazer terapia psicológica. Então você entra lá, tem várias disponíveis, sem nenhum tipo de regulação. Então você entra lá e eu vou fazer uma terapia, né? Vou no psicólogo via inteligência artificial, afinal de contas a terapia está muito cara para você fazer, então vou lá. E eu escolho o perfil do meu terapeuta e eu começo a conversar com ele, é um chatbot que conversa comigo. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Que tipo de diálogo você vai estabelecer? Imagina uma criança, um adolescente, num diálogo com uma inteligência artificial, tentando fazer uma terapia. Então, assim, você tem aplicações muito positivas, eu estou trazendo alguns extremos de problemas e aplicações que podem trazer riscos imensos para a sociedade, e isso tudo exige, portanto, uma regulação e uma governança muito robusta dessas ferramentas. Um aspecto que tem sido muito discutido é o uso de IA para questões de segurança pública, né? Reconhecimento facial, aí tem o viés racista, muitas vezes, porque a inteligência artificial não foi suficientemente treinada em outras fisionomias que não a caucasiana. E aí a gente remete para aquilo que você já comentou um pouco, mas para essa ilusão de que o que é feito pelo ser humano está contaminado por ideologias, por preferências, até pessoais, etc. E o que seria feito pela inteligência artificial seria ali isento desses problemas. E aí pode acontecer exatamente o oposto, né? Exatamente. Na verdade, e muitas dessas ferramentas, inclusive, Rita, nem são inteligência artificial, né? Porque a gente acaba chamando de inteligência artificial tudo que é automatizado e que usa dados, né? Mas o fato é que os vieses são enormes, né? E você tem muitos erros. E a gente tem o Vale do Silício, né? Que na verdade é a região geográfica que cedia, né? A matriz dessas grandes big techs, né? Eles têm uma retórica, e eles usam essa retórica para vender os seus produtos como as mil maravilhas, né? Então, e aí, como é que eles começaram a chamar os erros da inteligência artificial? De alucinações. Eu, particularmente, como pesquisadora, não gosto de associar predicados humanos a sistemas tecnológicos. Acho que a gente comete erros importantes ao fazer isso, porque isso induz uma visão do usuário, né? Você mesmo trouxe isso. As pessoas, elas acabam se relacionando com as tecnologias e acham que essa tecnologia ela é neutra, porque, afinal de contas, ela é uma tecnologia, e as tecnologias são neutras, porque são sistemas matemáticos. Mas isso não é verdade, elas não são neutras, nem só por causa dos dados que usados para o seu treinamento, que são majoritariamente dados do norte global, de uma cultura que não tem nada a ver com a cultura brasileira, que não tem nada a ver com a língua brasileira. Mais de 80% dos modelos de inteligência artificial são treinados em inglês. Não é só por isso, é desde a concepção da ferramenta. Porque quando essa ferramenta ela é concebida por um conjunto de pesquisadores que trabalham para uma empresa, geralmente uma empresa privada, que visa o lucro. E esses pesquisadores, na sua esmagadora maioria, são homens brancos, norte-americanos ou do norte global, que são chamados a desenvolver uma ferramenta para produzir um resultado, né? E esse resultado não necessariamente é um resultado que tem como objetivo melhorar as relações sociais, né? Não é exatamente isso. Então, desde o início, desde a concepção, da programação, os parâmetros, tudo isso tem viés. Então, a tecnologia, ela não é neutra.
E ela não é neutra nem na concepção, no desenvolvimento, no treinamento e nem no uso. Porque quando você pega uma inteligência artificial e vai aplicar para 1 milhão de possibilidades, o seu uso também tem um objetivo, né? E que não necessariamente é uma finalidade, digamos assim, filantrópica ou voltada para o bem comum, né? Pode ser, mas mesmo assim, por isso é preciso salvaguardas, é preciso regras, né? E uma das questões que a gente tem discutido muito é que nós precisamos investir para que os países do sul global, e no caso o Brasil, deixe de ser o consumidor de tecnologias que venham prontas do norte global, para que a gente possa ser produtor dessas tecnologias. E produtor produtor por quê? Porque justamente nós precisamos desenvolver e treinar esses modelos de forma georreferenciada, olhando para que essas ferramentas estejam voltadas para resolver problemas concretos da sociedade brasileira, né? Que reflitam a nossa diversidade linguística, cultural, econômica, geográfica, étnico-racial. Então, à medida que a gente também passe a ser produtor dessa tecnologia, a gente reduz parte desses problemas, porque nós vamos ter uma tecnologia que é mais aderente à nossa realidade. E, além disso, desenvolvida por nós, com empresas ou universidades ou parcerias público-privadas que desenvolvam essas tecnologias nacionais, elas também podem não, elas também têm mais aderência às regras legais estabelecidas no território nacional. Porque esse é um dos desafios hoje no mundo. Você estabelece regras para o uso dessas tecnologias no Brasil, mas elas têm problemas jurisdicionais, porque nós estamos tratando de empresas cuja sede são nos Estados Unidos. E até que ponto nossas leis têm enforcement, têm, né, impacto e são, de fato, seguidas e respeitadas por essas empresas. A gente viu aí, não estamos falando necessariamente apenas de A, mas a gente viu o que aconteceu recentemente com a questão do X, né? Então, esse é um desafio muito grande no campo de tecnologias e da inteligência artificial especificamente. E que remete à discussão sobre a regulamentação das Big Techs, que nós não conseguimos fazer no Brasil até hoje, um grande embate em torno disso. E você falou aí da importância de haver regulação da IA. Temos um projeto de lei no Senado de 2023, aguardando também discussão e votação e, enfim, aprovação de um arcabouço adequado para esse campo aí da tecnologia. Como é que está essa discussão? Rita, nós temos, na verdade, temos vários projetos no Congresso Nacional, mas temos um projeto hoje que é diria, principal, né, que tem mobilizado, né, as atenções dos vários segmentos sociais, que é o PL 2338, e que tem uma abordagem regulatória baseada em direitos e riscos, né? Muito semelhante à perspectiva regulatória do AI Act, que foi aprovado na União Europeia. Não é um copia e cola do AI Act, ele tem dispositivos e aspectos, né, bastante diferentes, mas é uma regulação baseada em riscos e direitos, né, assim como a regulação europeia. E houve muitos debates, muitas audiências públicas, né? Esse projeto ele foi elaborado por juristas, né? Foi entregue ao senador Pacheco, presidente do Senado, e tem hoje como relator o senador Eduardo Gomes. E nós estamos aí num processo de discussão bastante grande, né? No âmbito da comissão que foi criada. Mas, como todo debate legal, legislativo, que envolve temas que impactam
no debate, nas big techs, na atuação dessas grandes empresas de tecnologia, há uma ação, um lobby, né, muito forte dessas empresas e do setor privado, parte do setor privado. O setor privado é um ecossistema gigante, né? Mas eu estou dizendo diretamente ligado a essas empresas, de evitar a regulação, ou de, na impossibilidade de evitar a regulação, de desidratar as propostas regulatórias para que elas sejam tão minimalistas e principiológicas que, na prática, não tem um impacto mais relevante, né? Então, o último substitutivo apresentado pelo senador Eduardo Gomes trazia algumas mudanças com relação ao projeto original, algumas mudanças positivas, outras, digamos assim, acomodações. Como todo projeto de lei, ele nunca vai ser unânime, ele nunca vai ser reflexo de um setor ideal, ele é o produto, né, da conjuntura e da correlação de forças ali, mas eu acho que é um projeto adequado e equilibrado para lidar com essas questões dos riscos, mas sem impedir a inovação, o investimento, o cuidado e o uso dessas tecnologias. Mas houve aí, nessa reta final, e é sempre na reta final que o setor privado faz isso, é incrível, uma ação muito forte das empresas para modificar o projeto em vários artigos, e a gente precisa ver essa nova versão, mas a gente precisa aprovar urgentemente. É fundamental, inclusive, Rita, o apoio dos engenheiros, do Sindicato dos Engenheiros, o envolvimento da categoria, olhar o projeto, e nós precisamos regular isso rapidamente para que a gente traga segurança jurídica, inclusive, para as áreas econômicas que querem utilizar essas tecnologias nas suas atividades, né? Isso provavelmente não está no escopo da regulação da IA em si, mas tem, além da preocupação em se produzir tecnologia no Brasil, que tem a ver com todas as questões que você mencionou, mas com o nosso próprio desenvolvimento e soberania digitais, a necessidade de um esforço de educação digital, de educação midiática para a população em geral, para que nós não sejamos simplesmente usuários ignorantes de dispositivos e ferramentas e fiquemos nessa situação, assim, nesse limbo, que eu estou usando, mas não sei o que está acontecendo de verdade, para que a gente tenha mais autonomia em relação a tudo isso. Como que o país poderia dar conta de algo nessa direção? Esse é um desafio imenso, né? Na verdade, tudo que diz respeito ao Brasil é um desafio imenso, né? Porque nós somos um país continental, com uma diversidade regional imensa, com assimetrias gigantescas. Então, essa é uma questão importantíssima. E, na verdade, só um parênteses, Rita, rápido, na verdade, a gente vem falando dos temas relacionados à educação midiática, à educomunicação, literacia digital, essas coisas a gente fala, na verdade, há muitos anos, muito antes da inteligência artificial. E a gente não tem conseguido emplacar, né, do ponto de vista da adoção de políticas públicas mais robustas, porque você tem iniciativas, mas elas não têm escala. E no Brasil, esse que é o grande desafio, você precisa de escala, né? E então, nós temos uma lição de casa para fazer, que nós precisamos trabalhar a literacia envolvendo todo esse ecossistema na minha perspectiva, né? Educomunicação, literacia digital e literacia que inclua, né, uma compreensão mínima sobre o uso, os impactos da inteligência artificial. O Plano Brasileiro de IA prevê isso, né? Inclusive tem uma linha de investimentos bastante robusta para projetos de formação, desde a educação básica
voltada à inteligência artificial. A Secretaria de Comunicação, a SECOM, tem uma parceria com o MCTI, com o Ministério da Educação, se não me falha a memória, são esses 3 ministérios, né, para trabalhar literacia digital, né, e esse é um grande desafio que nós precisamos, né, mas nós precisamos incluir esse desafio de uma maneira sistêmica no sistema educacional. Então, isso, de uma vez por todas, precisa entrar nos currículos das escolas, porque o que tem escala no Brasil é educação, né? Então, a educação tem escala. Então, por aí a gente consegue enfrentar uma parte do problema, que seria, digamos, as crianças, né? Porque eu acho que desde a infância, porque hoje nós temos crianças já lidando com tecnologia, e, aliás, esse é um outro tema preocupante, super, né? Mas então, desde a infância, nós temos que lidar com isso na escola, a gente resolve um público, né? Se a gente inclui isso no sistema educacional. Mas nós temos um outro público que não está dentro da escola, que são os trabalhadores, né? Então, aí a gente precisa buscar mecanismos de formação para o uso da inteligência artificial, e quando a gente pensa esses processos de qualificação e requalificação voltadas para o mercado de trabalho, eu acho que dentro da qualificação e requalificação tem que ter uma dimensão de literacia para o uso de IA e literacia digital. É parte dessa qualificação, porque é a maneira da gente ganhar escala. Nós não podemos entender a qualificação e requalificação para o uso de IA no mercado de trabalho apenas na sua dimensão mais técnica, estrito sensu. Nós vamos precisar incorporar isso de uma maneira mais abrangente, pensando módulos, né, já da formação. Não tem outro jeito, porque nós para escala. E talvez, Rita, aqui uma coisa que me ocorre agora, pensar parcerias com as entidades sindicais, né? Para que a gente possa, desde as centrais sindicais, federações, confederações, né? O nosso sistema sindical poderia também, que faz muitos cursos, né? A gente poderia também incluir na preocupação, né? Cursos relacionados a isso, olhar o movimento social, aí você lida com uma outra parte da população. E aí a gente vai ter que ir vendo como lida com a outra parte, né? Então, assim, é um desafio gigantesco que eu não tenho nenhuma... não acredito que a gente vai resolver no curto prazo, isso é uma questão de médio e longo prazos, né? Mas que a gente só vai solucionar se a gente encarar esse desafio de uma maneira sistêmica, né? Incorporado naquilo que tem de grande escala na sociedade brasileira, porque realmente é uma questão fundamental para que a gente possa lidar de forma, nós também lidarmos de forma responsável e consciente com essas muitas ferramentas tecnológicas, né? Renata, eu te agradeço muitíssimo pela disponibilidade de conversar conosco, foi excelente. Muito obrigada. Obrigada, Rita, sempre um prazer conversar aqui com vocês. Um abraço para todos. Muito bem. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique sempre de olho no canal do CESP para conteúdos essenciais como esta entrevista com Renata Miele, coordenadora do CGI-BR. Até a próxima.